Bom, essa tal de cultura maker aí, né, professor, tem muito misticismo em cima, né? Tem um Uhum. montão de gente aí que vem falar e aí dá uma complicada, né? Faz parecer algo complexo, mas na verdade não é tão não é tão complicado assim, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Essa resposta ela permite muitos caminhos. Eu preparei aqui meio que um roteiro para ajudar a responder a questão central aqui da nossa conversa de hoje, né? Então, eu vou começar falando por onde tudo começou, né? Qual que é a origem disso tudo. Depois, o que é e o que não é maker, questão polêmica aí no ar. E, por fim, eu gostaria de dar algumas dicas, né? Qual que é o caminho para o maker, né? Como que eu posso trazer isso para minha sala de aula, né? Será que é muito complicado? Será que é fácil? A gente vai descobrir isso aqui juntos hoje, tá? Bom, tudo começou há muito tempo atrás, né? Então, a gente tem desde aproximadamente aí é, as teorias do John Dee, do Vygotsky, do Jean Piaget, isso tudo é muito antigo, já se falava um pouquinho sobre o aprender fazendo, né? Que tem super a ver com o movimento maker, está relacionado aí com o movimento maker. E todos esses grandes pensadores, né, esses grandes pedagogos e grandes filósofos, eles já pensavam um pouquinho, poxa, o aprendizado, para ele ter significado, ele precisa, ele precisa ter alguma coisa ali mais mão na massa, né, algo que eu possa sentir, algo que eu possa tocar. E o movimento maker, ele veio um pouquinho aí com essa tendência, né? Então, ele é uma junção do construtivismo aí que a gente tinha do Piaget, um pouquinho do construcionismo do Papert, e junto com um movimento que começou ali por volta de 1920, mas foi ficando mais popular em 1950, que era o movimento do It Yourself. É um movimento que começou lá nos Estados Unidos, que tinha um único objetivo, que era poupar dinheiro. Então, as pessoas queriam fazer as reformas em casa, e aí, para fazer essas reformas, ao invés delas contratarem uma mão de obra especializada em fazer reforma, elas começaram elas mesmas colocarem a mão na massa e construir as suas próprias coisas, fazer as próprias reformas, né? Isso foi se popularizando, popularizando, ganhou aí um pouco de força, principalmente aí nas últimas décadas, e a gente começou a conhecer como movimento maker, né? Então, isso surgiu mais ou menos dessa ideia. Mas por que que começou, né? Tudo isso foi uma grande revolução aí na educação. Bom, acho que vocês, meus amigos aí de casa, sabem também, o professor aqui também sabe, que antes acreditava que a gente aprendia apenas de uma maneira, né? Então, talvez por isso que a gente tem as escolas hoje no modelo tradicional, onde um aluno senta atrás do outro, né? Basicamente é uma educação industrial. Porém, a gente teve aí alguns estudos, né, durante alguns anos, e a gente descobriu que não é bem assim, né, que na verdade a gente não aprende de uma única maneira. E também não dá para aprender de uma única maneira, porque a gente não aprende só uma coisa. Cada pessoa aprende do seu jeito, e quem foi explicar um pouquinho melhor isso para a gente foi o nosso Howard Gardner, né? Então, ele apresentou para a gente o conceito das inteligências múltiplas, onde a pessoa ela não aprende só uma coisa, ela não é inteligente só porque ela sabe matemática ou só porque ela sabe as ciências exatas, né? A gente tem múltiplas inteligências aí. E isso deu ainda mais força para o movimento maker. Porque dentro do movimento maker, né, quando a gente vai fazer uma aula inspirada nesse movimento maker, a base, né, a ideia central, né, desse movimento maker é que a gente consiga construir algo e principalmente de maneira coletiva, né? Então a gente reforça aí diferentes maneiras de se aprender. Então a gente está aprendendo tocando, né, usando as mãos, a gente está aprendendo quando a gente interage com o colega, né? A gente pode se inspirar em outras ideias. A gente tem um aluno como protagonista ali, onde ele vai criar o seu próprio projeto, né?
Então, o movimento maker ele começou a ganhar muita força por causa disso, né? Quando a gente começou a ver a educação de uma maneira um pouco diferente, né? Não uma maneira de vou criar aqui um trabalhador de uma fábrica, mas sim vou criar um cidadão, né? Então, o movimento maker ele ajuda muito nessa linha, nesse sentido. E aí, pegando um gancho legal também, professor, a gente pode comentar um dos exemplos mais legais, né, que a gente teve aí, a Unesco, né, que é da ONU, que ela tem lá os pilares da educação, né, que ela é o que rege boa parte aí das escolas para tentar levar o ensino de maneira mais adequada para os alunos, né? Então, lá dentro dos 4 pilares, né, a gente tem lá o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver, o aprender a ser. E todos eles a gente consegue contemplar dentro também dessa questão do movimento maker. Então, foi mais ou menos assim que surgiu e que ganhou força o nosso movimento maker aí, que tanto se fala por aí, né? Ô, Max, fala uma coisa. O movimento maker e o aprendizagem por projetos é a mesma coisa? São coisas complementares? Olha, professor, podemos dizer que são coisas complementares. O movimento maker não necessariamente ele está ligado à educação, né? Agora, quando a gente fala de aprendizagem baseada em projetos, né, ou aprendizado centrado no fazer, né, também tem esse outro termo. Aí o que a gente está falando é mais voltado para a educação mesmo, né? Então são estudos relacionados a como que isso funciona dentro de uma sala de aula, né? Como que isso dá certo ou não dentro da escola. Então eles têm uma conexão aí, mas não necessariamente são a mesma coisa, né? São pouco diferentes, né? Bem pouquinho, mas é muito próximo um do outro. Você fez um histórico bacana aí de como é que veio a ideia do maker e tudo, mas agora assim, como é que eu coloco essa tendência em prática? Eu estou lá, eu tenho a minha professora Luciana aqui que trabalha comigo, eu quero trabalhar com isso. Começo por onde? Bom, aí tem uma coisa legal. Eu gosto de tratar o maker, ele como se fossem tendo alguns pilares, né? Então, por exemplo, uma maneira de caracterizar ele é dividir em algumas áreas. Então, eu gosto de separar, tem várias maneiras de separar, tá? Eu gosto de separar de uma maneira que fique como o observar, o explorar, o hackear e o compartilhar. Isso é uma adaptação do que eu fiz, de acordo com o que eu fui estudando, de várias fontes diferentes. No final, eu vou colocar essas fontes aqui para que os professores que estão acompanhando a gente também possam desfrutar um pouquinho desse conhecimento. Mas, basicamente, como que funciona, qual que é a ideia disso tudo, né? Dentro do observar, a gente vai estar incentivando o aluno a perceber o mundo em volta dele, né? Então, quando a gente vai planejar uma aula que tem a ver com o movimento maker, tem a ver com um aprendizado centrado no fazer, né, ou o aprendizado baseado em problemas, a primeira coisa que eu gosto de pensar é como que eu relaciono o que eu quero ensinar, né, o meu objetivo pedagógico, aquilo que no final da aula vai ser a minha métrica, se eu fui bem sucedido ou não, com o mundo do aluno. Então, é por isso que a gente tem isso de observar. Observar, eu vou convidar o aluno, por exemplo, uma aula onde eu quero explicar para ele matemática. Tá? Vamos dar um exemplo aqui bem geral. Se eu quero falar para ele sobre matemática, eu quero explicar, por exemplo, sobre equações, tem várias maneiras de eu fazer isso. Mas uma maneira legal, talvez seja contextualizar isso no universo dele, trazendo, por exemplo, para o mundo do Minecraft, né? Que é um jogo aí que eles adoram. Então, eu posso contextualizar isso dentro de uma brincadeira no Minecraft, onde, para descobrir um segredo, eles precisam resolver uma equação, né? Então, esse observar, ele está muito, muito ligado a como a gente planeja a aula e como que o aluno também sente aquela experiência. Então, por isso que ele precisa observar. Depois do observar, a gente tem o outro pilar do maker, né? Que seria o explorar, né? O que seria esse explorar, né? O explorar, ele basicamente, a gente começa a fazer uma investigação,
né? Então, é um processo de investigação, entender como que as coisas funcionam, qual que é a relação de, quando eu faço isso, do outro lado acontece uma outra coisa, né? Qual que é a relação entre eu substituir x por 1, né? E qual que é o resultado que dá do outro lado da minha equação. Então, isso que a gente chama de explorar, né? Aí, o terceiro pilar, a gente tem o hackear, né? Eu gosto de chamar hackear, mas não necessariamente precisa ser uma coisa ruim, né? Eu até, quando a gente vai explicar um pouquinho disso para os alunos, né? Eles até ficam com o pé atrás, nossa, mas hackear, né? Hackear não é errado. E não é, né? Na verdade, o próprio significado, né, de hacker não é alguém que faz algo ruim, né? Os que fazem algo ruim são, o pessoal brinca que até os crackers, né, que eles estão quebrando alguma coisa. Mas hackear nada mais é que a gente entender como o sistema funciona e procurar maneiras onde a gente possa interferir nele para melhorar, por exemplo, né? Então, procurar suscetibilidades aí. E isso é, assim, acho que é o cerne, assim, do maker, né? Porque, por exemplo, o maker, ele está sempre insatisfeito, ele sempre quer melhorar alguma coisa, ele sempre quer modificar, ele sempre tem uma ideia diferente, né? E as ideias sempre surgem de alguma inspiração. Então, o hackear está ligado com isso da gente, agora que a gente observou, entendeu como funciona através da exploração, é como que a gente melhora isso, como que a gente modifica isso, né? Então, seria esse pilar aí do hackear. E aí, por fim, a gente tem o pilar do compartilhar, que é um dos pilares importantíssimos no Maker, e que eu acho que foi uma das coisas que deixou tão popular ultimamente, porque a gente tem muito acesso a conteúdos do mundo inteiro, né? Então, o compartilhar, ele preza que você, depois que teve o seu resultado, compartilhe. Não apenas como uma maneira de se gabar, nem nada disso. A ideia do Maker, quando ele compartilha, é poder ajudar outras pessoas e também pedir a ajuda de outras pessoas para que melhorem aquele projeto, né? Então, a gente tem aí muito forte o open source, né? Que são empresas que deixam seus produtos com código aberto para que outras pessoas vão lá e façam melhorias, né? E isso é super bacana. A gente estava conversando aqui antes de entrar na live, né? E eu faço parte de um time de robótica e eu percebo isso muito vivo, assim, na robótica nacional como um todo, que é essa questão do open source, né? E como isso reflete de uma maneira legal. Então, por exemplo, um robô que eu faço hoje, um código que eu faço hoje, daqui 2, 3 anos alguém pode estar usando aquilo para se inspirar e dar um start, começar um novo projeto, ou então eles podem realmente copiar tudo e testar de novas maneiras e achar coisas que vão melhorar o meu próprio projeto, né? Então, isso dentro da sala de aula também funciona de uma maneira incrível. Por exemplo, as aulas que a gente aplica dentro da Engenhoteca, elas são até engraçadas, assim, no primeiro instante, porque os alunos eles ficam um pouco perdidos. Então, eles chegam na primeira aula, a gente tem que explicar para eles que dentro da Engenhoteca, por exemplo, é tudo permitido. Inclusive você copiar o trabalho do seu amigo. E aí, para os menores, isso é ainda mais confrontante, né? Porque os menorzinhos, eles têm aquela questão de, é meu, ninguém pode copiar, né? Foi eu que fiz. E aí você precisa explicar e contextualizar que quando alguém está copiando de você um projeto, seja independente da categoria que a gente está fazendo esse projeto, não quer dizer que é uma coisa ruim, né? Como a gente aprende na escola, que não pode copiar a lição do outro, nem nada, né? Eu entendo os motivos, mas quando a gente está falando de projetos, o copiar é legal. Significa que o seu trabalho ficou tão bom, tão bacana, que está servindo de inspiração para outras pessoas, né? E, de repente, alguém que copiou ali um pedaço da sua ideia, pode até dar uma maneira de melhorar aquilo e passar para você aí uma maneira de deixar o seu projeto ainda mais legal. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, poxa, onde que eu começo, né? Como que eu posso dar o meu pontapé inicial aí no Maker, né? Então, eu gosto de pensar nesses 4 pilares aí, que para mim eles são super importantes quando eu estou pensando em construir uma aula, construir uma palestra, construir uma atividade que envolva o movimento Maker, que envolva o aprendizado baseado em projetos. Então, eu gosto de ir aí por
esses 4 pilares, professor. Acho que valem a pena, bastante.